bom dia, como estão vocês? Eu estou muito bem. Vamos para a nossa aula de hoje comigo, professora Ivânia Santana. Nossa aula de hoje, como a gente combinou, é de geografia. Nós vamos aprender os dois movimentos, né? Que as pessoas fazem ao se locomover de um local para o outro, que é o movimento de imigração e o movimento de migração. Então, vamos lá? Então, pronto. No nosso livro, né, ele já define. Então, vamos ler? Então, a população, ele se movimenta, ele sai de um local e vai para o outro, né? Geralmente, quem migra busca melhores condições de vida em outro país. Então, vejam só. Todas as vezes que a gente sai de um local e vai para o outro, a gente está fazendo um processo de migração. E você? Nunca migrou? Eu já migrei. Bom, eu morava em Igaraçu e vim morar em Olinda. Então, quando eu saí de Igaraçu e vim morar aqui, eu fiz um processo de migração. Por que eu fiz um processo de migração? Porque eu queria uma melhoria para minha família. Então, as pessoas, geralmente, quando elas migram, quando elas saem de um lugar e vai para o outro, tem um motivo, tá certo? Então, pensa aí. Você sempre morou em Abreu Lima? E seus vizinhos sempre moraram aí desde que você nasceu? Ou teve pessoas que chegou? E quando eles chegaram de onde? Você sabe? Então, certamente, essas pessoas, ou você, quando foi morar em Abreu Lima, você fez um processo que a gente chama, né, de migração, tá certo? Então, quando a gente se movimenta de um local e vai para o outro, nós chamamos de movimento migratório, tá certo? Então, bora lá. E por que as pessoas migram? Já disse antes, porque as pessoas têm uma intenção, né? E às vezes essa intenção ela é causada por fatores da natureza ou fatores sociais. Bora lá, os fatores sociais. As pessoas podem migrar porque não tem emprego naquele local, porque ou o local que tem, né, é pouco emprego, ou porque o seu curso, aquilo que você faz, não tem ali, né? Ou então por baixo salário, as pessoas também podem sair de um local para outro, porque naquele outro local, o trabalho que aquela pessoa da família faz vai pagar mais. Então pode ser assim. Então vamos ler. Os fluxos migratórios, que são os movimentos, têm diversas causas, né? Dificuldades econômicas estão entre os principais fatores que movimentam os fluxos migratórios. Em determinadas localidades, os baixos salários ou mesmo a dificuldade de conseguir emprego levam muitas famílias a migrar, sair de um lugar para outro. E essas pessoas mudam para lugares que apresentam melhores oportunidades de emprego e acesso à moradia digna. Porque aí veja só, se você ou recebe pouquinho, né, a sua família, o pai ou a mãe, ele pode receber pouquinho. Então, a casa não é adequada, a comida não é o suficiente, então por isso ele migra, né? Bom, mas tem as questões também, além dessas questões sociais que eu falei, baixo salário, não ter emprego, procurando uma moradia melhor, né? Porque às vezes as pessoas, não, essa casa aqui não está adequada, só tem uma casa que eu posso pagar e que ela é boa em outro local. Então, ela vai para aquele local, ela migra. Mas, além disso, tem as questões da natureza, como essa que vocês estão vendo aqui embaixo, olha. Seca. A seca, ela é um fator muito importante que faz com que as pessoas migrem, saiam de um lugar para o outro, saiam de uma região para outra. Por quê? Porque se tem seca, não tem emprego, o gado não tem como se alimentar, então a pobreza fica maior. Então as pessoas em busca de condições melhores saem. Da mesma forma como chuva, enchente, faz com que as pessoas tomem a decisão de migrar, sair de um lugar e ir para o outro, em busca de melhores moradias ou de condições de vida melhor. Bom,
além da chuva, da seca, ainda tem outros aspectos econômicos, como esse aqui, ó, um terremoto. Esse aqui é uma imagem de um terremoto feito lá no Haiti, né? Então, teve esse terremoto, muitas casas foram destruídas, né? Acabou-se. E aí, o que foi que aconteceu? Os haitianos, eles migraram, eles saíram desse local onde teve esse terremoto, que acabou tudo, né? Aí, e foram morar em um outro, migraram para uma outra região, ou do seu país, ou migraram externamente, foram para um outro país. Bom, além do terremoto, da seca, da chuva intensa, que mais? Tsunami. O que é o tsunami, né? São aquelas ondas enormes que destruem tudo, então as pessoas perdem tudo. Então, geralmente, elas fazem também um processo migratório. Além do tsunami, terremoto, enchente, seca, o que mais pode ter acontecer? Vendavais, né? Ventos muito forte, que acaba com tudo. Então, são esses, nevada também, né? Que são os aspectos naturais. A gente falou dos aspectos sociais, que foi perda de emprego, salários baixos, moradia digna, quando você não gosta daquela casa onde você está morando, daquela comunidade onde você está morando, e você decide morar em outro local, né? Esses são os sociais. Então, bora lá. E ainda tem um outro fator que as pessoas migram. Olha ele aqui, ó. É o fator dos refugiados. Mas, professor, o que é os refugiados? Refugiados é alguém que está, ó, fugindo, minha gente. E eles estão fugindo de quê? Ora, porque às vezes eles têm concepções, percepções, têm ideias diferentes de outras pessoas. E as pessoas ficam aborrecidas. Por exemplo, se você pensar em algo que você goste muito, que você queira muito, e o outro acha que isso que você gosta, isso que você quer, não é o certo. Tem que ser daquele jeito que ele está dizendo. Aí vamos para um exemplo. Tem pessoas que fogem porque eles são perseguidos politicamente. O que é isso? São aquelas pessoas que pensam e gostam de tal candidato e as outras pessoas não gostam e não apoiam a ideia dele e começa a perseguir. Então ele tem que sair do local onde ele mora para ir para outro. Quer ver outra perseguição? É a perseguição religiosa, ou seja, você tem uma crença, você tem uma religião e muitas vezes a outra pessoa ou o outro grupo não acredita naquilo que você está acreditando e está achando que aquilo que você está dizendo é errado, então começa a lhe perseguir, tá certo? Então essas pessoas, elas são chamadas de refugiados, né, políticos ou religiosos, mas ainda tem aqueles que são perseguidos por uma questão de violência, né? Alguém quer matar, alguém quer fazer um mal, então ele é refugiado em um outro local para guardar a sua vida. Então, os refugiados podem ser politicamente, pode ser religiosamente ou pode ser socialmente, pessoalmente, quando você vai se proteger. Por exemplo, tem situações que alguém está querendo tirar a vida de outro, então a polícia guarda essas pessoas em um outro local, então ele migrou para outro local. A família foi toda para aquele outro local para não ser encontrada, entenderam? São chamados de refugiados. Bora ver aqui uma questão aqui, olha. Aqui as migrações, elas são externas e podem ser consideradas internas. Pensa, quando eu saio de Pernambuco e vou para São Paulo, então essa migração é chamada de interna. Mas quando eu estou aqui em Pernambuco e vou morar lá nos Estados Unidos, essa migração é chamada de externa, entenderam? Porque eu saí do meu país e fui morar em um outro país. Bora ver algumas migrações externas. Então, bora lá, deixa eu ir para aqui. Então, vendo essa tabela aqui do lado? Então, aqui é a chegada de alguns imigrantes. Imigrantes? Mas o que é imigrantes? Gente, imigrantes é o nome das pessoas que não moravam no Brasil e que vieram morar no Brasil. Eles são chamados de imigrantes. Bora ver quem são esses imigrantes?
Bom, nesse período aqui, que foi o período de 1884 até 1939, então foram os italianos, isso mesmo, os portugueses, os espanhóis, os alemães, os japoneses, né? Os sírios e os turcos, isso mesmo, e entre outros e outros imigrantes. Bom, vejam só o total de pessoas que vieram morar aqui naquela época, tá certo? Foi 4.158.717 imigrantes. Quem aí pode me dizer o que é imigrante? Responde para ver se eu daqui a pouco vou dar a resposta. Imigrante é aquele que veio de um outro país. Imigrante. E se você for morar em outro país, como é que você vai ser chamado lá? Você vai ser considerado de quê? Imigrante. Se você for morar lá nos Estados Unidos, você será um imigrante do Brasil. Bom, e se você for morar lá na Índia, você será um imigrante do Brasil. E se você for morar lá no Japão, arigato, você é um imigrante do Brasil. Muito bem, e você será considerado um imigrante. Então, bora lá. Aqui vocês estão vendo, aqui embaixo, uma arquitetura, não é isso? Estão vendo? Então, observe... Ah, não, aqui é a tabela. Então, essa arquitetura... eu ia ler uma coisa que não tinha nada a ver, que eu já tinha falado. Essa aqui é uma arquitetura, né, de uma construção de imigrantes que estiveram aqui naquele período e construíram. Então, a arquitetura é o design, o formato, que não é o formato das nossas casas. Então, muito parecida com o formato das casas desses imigrantes naquele período que vieram morar aqui, ok? Bom, mas aí eu quero mostrar para vocês os imigrantes, né? Eles não foram só daquela época. Todo instante está chegando imigrantes para morar aqui no Brasil. Estão vendo aqui, olha, imigrantes haitianos assistem palestra para o trabalho em empresa de construção civil no município de São Paulo. Então aqui retrata, né, um fluxo de alguns imigrantes que vieram morar aqui. Em busca de quê? Condições de vida, de trabalho. Deixa eu mostrar a vocês outros imigrantes que vieram morar recentemente aqui no nosso país. Os venezuelanos, exatamente. Bom, eles moravam onde? Na Venezuela. E o que estava acontecendo para que eles viessem para cá? E eles vieram na condição de refugiados. Guerra, fome. E vieram para cá em busca de quê? Condições de trabalho. Mas é só o venezuelano, só eles que vêm para cá. E nós, brasileiros? Ah, nós também, como eu disse a vocês, nós também imigramos, né? Nós fazemos essa migração externa também. Muitos brasileiros vivem lá nos Estados Unidos. Tanto é, que está aqui no texto, depois vocês façam a leitura. Tanto é que existe até restaurante, gente, de comida brasileira lá, porque a quantidade de imigrantes brasileiros que moram nos Estados Unidos é assim, ó. Mas é só nos Estados Unidos que tem imigrantes brasileiros? Não, em quase toda a parte do mundo. Por que eles foram para lá? Condições de trabalho, condições de casa, porque alguém se casou com alguma pessoa que morava lá, entenderam? Então, e quando você vai para lá, você é chamado de imigrante brasileiro. Bom, vamos agora para a nossa atividade. Qual é a diferença entre emigração e imigração? Ah, eu esqueci de falar sobre isso, né? Quando a gente sai, a gente é chamado de emigrante. Quando a gente está saindo do país. Então, quando esses haitianos aqui em cima eles saíram do país dele, esse movimento lá, foram chamados de emigrantes. Quando chegaram aqui, eles foram chamados de imigrantes. Então, descubram aí, porque eu já dei a dica. Então, bora lá. Qual a diferença entre
E emigração e imigração. Qualquer coisa, retorna lá na página 20, tá certo? 21, desculpa. 21 e faz a leitura, tá bom? Que aí vocês vão compreender melhor. Segunda questão. Observe o gráfico e responda. Então, você vai observar esse gráfico. É um gráfico de coluna. Aqui, olha, vamos ler o tema do gráfico. Vamos ler? Países com maior número de imigrantes brasileiros em 2015. Então, cada coluna dessa corresponde a um país com relação à quantidade de imigrantes brasileiros, pessoas que estão morando lá. Então, tem quantidade dos Estados Unidos, Paraguai, Japão, Reino Unido, Portugal e Espanha. Aí, que informações o gráfico acrescenta? Observe o gráfico, vai pensando. Que país tinha maior número de imigrantes nesse período aqui, ó? Qual foi? Qual foi o país aqui? E qual foi o menor? E também vocês vão ter a atividade interativa. Além da atividade do livro, essa atividade interativa. Legal essa atividade, ó. Motivos da migração, desculpa. Então, tem palavras aqui, nesse caso, palavras, tá certo? Que estão escondidas e os motivos estão aqui, ó. As pessoas que saem, né, migram pela questão de estudo, porque eu vou estudar lá numa faculdade que é em tal lugar, então migra, né? Porque os filhos, porque casou, pela moradia, por conta dos pais, né? Por conta da saúde. Tem pessoas que migram para cuidar da sua saúde, porque lá tá muito doente e só tem aquele hospital ou aquela especialidade naquele local. Então fica aí. O que vocês devem fazer? Vocês devem procurar esses motivos aqui de migração, aqui no nosso Caça-Palavra, dar o print, mandar lá no nosso grupo, tá bom? Tchau, tchau, beijos. Lembra, quando for à noite, eu coloco, tá certo? O gabarito das atividades, mas quero ver todas as fotos. Se você errou, você já sabe que é seu dever corrigir e refazer, porque é também errando que a gente aprende, não é? A gente, quando erra e a outra pessoa ensina, nunca mais a gente esquece, tá bom? Então não tenham medo de enviar as fotos. Beijo, meus amores. Bom final de semana. E vai ter leitura no final de semana, viu? Aguardem. Tchau, tchau.